quanto mais caminhos neurais, ou quanto mais outras redes ou partes do cérebro eu usar para um determinado aprendizado, para formar uma determinada memória, mais forte é aquilo. Por isso que eu falo assim, aprendizado é igual informação vezes emoção. Se eu não tenho emoção, a só informação não faz com que eu entre naquilo que eu realmente faça com que aquela memória fique. Inclusive, algumas das técnicas de memorização que eu ensino, ou que eu aprendi também com uma certa facilidade, tem a ver com isso, tá? Então eu quero guardar esse primeiro conceito e eu queria que, Rez, que você falasse um pouquinho a respeito, se é que você pode Legal. dar a parte. Bora. Seguinte, primeira coisa, quando a gente está falando em informação e emoção, isso tem total sentido. Eu sempre brinco com os alunos, Bom, o Charles até falou que a gente faz muito esse trabalho de atuar no ensino. Sim, eu sou coordenador de uma universidade, trabalho aí há 8 anos no ensino médico, e a gente acaba pegando bastante essa parte pedagógica. A primeira coisa que é importante a gente lembrar é que a emoção tem tudo a ver com o aprendizado. Eu brinco muito da seguinte forma: vamos supor, hoje você está feliz. Quais são as memórias que você tem mais facilidade de evocar no dia de hoje? Bom, normalmente memórias felizes, né? O dia que você fez algo legal, a pessoa legal, um lugar legal. O dia que você está ansioso, normalmente você lembra de eventos que te deixaram ansioso, de dias que você estava um pouco preocupado. Quando você está triste, você só lembra de tristeza, só lembra de desgraça. Né? E isso acontece também com o aprendizado. Tudo isso, a forma que você sedimenta aquela memória, aquele conhecimento, ele tem muito a ver com o estado emocional que você estava naquele momento. E a facilidade para evocar esse conhecimento também tem tudo a ver. Então, que eu brinco muito com os meninos. O que adianta você estudar de madrugada com sono? Você só vai lembrar se você fizer a prova com sono, que tá bom, a maioria faz. Mas no geral, é isso que a gente tem que lembrar. A mesma coisa. Se eu falo, não, esse semestre tô de boa, vou estudar tranquilo, vou estudar antes, quando chegar na hora da prova eu vou estar de boa. Daí você estuda tranquilo, chega na hora da prova você tá surtado. E aí você mais uma vez tem dificuldade de evocar. Tô dizendo que é para você estudar surtado? Não, gente, tô falando que é para você controlar melhor suas emoções, a gente vai falar disso. Mas a emoção tem muito a ver. E puxando um pouquinho o link do que o Charles falou agora há pouco, a gente traz um pouco de pirâmide de aprendizado. Eu vou ter que juntar um pouco do que o Chimba falou e o Charles falou. A gente basicamente tem uns tipos de memória de curta duração, o famoso, me fala seu endereço aí, seu número de casa que eu vou botar aqui no GPS. Então memória curta, né, um número que você vai lembrar por alguns segundos. Memória de longa duração, que é o que a gente mais quer aprender. Memórias motoras, né, então assim, de você executar um movimento ou não, e cada uma dessas é sedimentada de um jeito diferente. Uma vai ser repetindo, uma vai ser durante um sono REM, que a gente já comentou, de um sono profundo também, que a gente comentou com vocês. Cada uma delas é em um dos momentos do sono que ela vai ser absorvida e sedimentada. A gente vai falar um pouco de sono na sequência. Mas o que é importante vocês lembrarem é que existe uma pirâmide de aprendizado. Nós todos fomos, né, nós que temos aí mais de 30 anos, pelo menos, nós fomos educados com ensinar dando aula, né? A gente aprendeu muita coisa na aula. Se a gente levar em consideração a pirâmide do conhecimento, o ter aula, a gente absorve 5% só do que nos é falado. Quando a gente passa para a leitura, ok, a gente também fazia isso, alguns, 10%. Recursos audiovisuais, 20%. Se a gente vai para demonstração, alguém mostrar como faz, 30%. Discussões em grupo, aí eu já passo para um aprendizado ativo, eu estou construindo o meu conhecimento. Discussão em grupo, 50% do que eu tentar aprender, provavelmente eu vou absorver. Praticar, eu fazer e não me mostrarem como faço, 75%. E hoje em dia, a melhor forma de aprendizado é ensinar os outros. Quando eu tento ensinar alguém, ou quando eu efetivamente ensino alguém aquilo que eu supostamente aprendi, eu tenho um aprendizado ou um guardar 90% do que eu tentei estudar ou do que eu tentei aprender. Então é a melhor forma de aprender. A gente fala muito, né, os pedagogos americanos falam hoje que para você ter um bom aprendizado, você tem que fazer os 3 steps. Watch one, do one, teach one. Então, assista uma vez, faça uma vez, ensine uma vez. Você passando por esses 3 estágios de algo que você quer aprender, você com certeza vai alcançar um melhor aprendizado daquilo, né? Vou pegar um gancho disso que você falou, Fê, dessa última parte aí, na verdade. E eu queria fazer depois um outro paralelo em relação à emoção, tá? Não sei qual que eu faço primeiro. Fala da emoção que foi falado primeiro. Enfim, pensando em emoção, traduzindo para o esporte, lá para o futebol, né? Se você está buscando um caminho do gol para fazer um gol, com uma jogada, com um negócio, quando que você interrompe aquele treinamento? Óbvio que você vai executar várias vezes e tudo. Só que a gente percebe, por conta da emoção, que
na hora que começa a sair alguns gols, né, aquilo dá aquela sensação boa, então ficou gravado as etapas que você fez para chegar lá, então tá na hora de parar aquele momento lá de aprendizado daquela jogada, daquela tática, né, e de repente passar para uma outra e depois voltar para ela de novo, né, que a gente fala dos aprendizados intervalados, que a gente vai falar de táticas depois, tá? E falando no que o Fê falou, né, a primeira você vê, a segunda você faz, a terceira você ensina, isso é muito verdade, a gente usa isso muito na residência médica, né? Então, eu sou ortopedista, né, foi minha primeira especialização, né, depois fiz cirurgia de joelho. Então, como que funcionava na ortopedia, e até o momento que eu fiquei lá na Santa Casa de São Paulo, a gente ainda fazia assim, né? Então, assim, a primeira, você olha, né? Então, você vai ver vamos falar em aprendizado de cirurgia, por exemplo, né? A gente fala que a primeira, você vai olhar atentamente lá o seu professor fazer tudo, né? Então, você vai entender as etapas, tudo, você vai estudar aquilo, então você vai ler no livro como que funcionam as etapas, e você tá vendo ele operar, tá? A segunda, para a gente permitir que o residente opere, né, quando a gente está ensinando, primeiro que a gente vai cobrar que ele evoque aquela memória, que ele organize na cabeça dele as etapas da cirurgia. Então, se ele já viu e ele leu, eu vou pedir para ele assim, ó, o que você vai operar? Vou operar uma fratura de tornozelo. Beleza. Quais são as etapas que você vai fazer? Por onde você vai acessar a fratura? Me descreve aí passo a passo que você vai fazer. Que nada mais é, depois, na vida profissional, que a gente vai fazer uma descrição cirúrgica. Eu tenho que descrever os passos que eu vou fazer. Se o residente está apto, se ele já viu uma cirurgia e ele está apto a evocar aquela memória, entender e lembrar dos passos a passos, eu posso autorizar ele a fazer o procedimento, porque ele já sabe o que ele tem que fazer. É óbvio que, conforme a gente vai ficando mais experiente, a gente estimula isso desde o começo, a pessoa ter planos, né, pensando em cirurgia, né, então o plano A vai ser isso, deu tudo certo. O plano B, puta, fui passar um parafuso, eu fiz uma lasquinha no osso lá e não vai dar pega aquele parafuso. Então, puta, o que eu vou fazer se não der certo aquele negócio? Então, a gente também estimula, e nós mesmos, quando vamos entrar no procedimento, a gente pensa em se programar para qualquer tipo de falha, qualquer tipo de erro. E aí, beleza, ele fez lá, óbvio, sempre com supervisão. Então, se a primeira ele viu, a segunda ele fez, a terceira ele já está apto a ensinar, porque ele decorou o passo a passo, ele fez, então ele consegue ver e arrumar o R- dele, sei lá, o residente mais novo, a aprender. É muito interessante que realmente com isso você consolida muito bem aquela técnica cirúrgica, né?